Oi, aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre o Reino dos Mares do Sul. O Reino dos Mares do Sul é da autora nacional Juliana MP, tá disponível na Amazon. No momento que tô gravando esse vídeo, ele está disponível por R$0,00. Não sei se vai estar assim quando este vídeo sair também. Porém, se não tiver, super baratinho também. E o link vai ficar aqui embaixo caso você se interesse por essa história que tem vários personagens e referências ao folclore brasileiro, o que é muito legal. Eu sei que a gente tem algumas outras histórias que fazem referências nesse sentido. Eu li bem poucas que tem esse twist, inclusive é algo que eu gostaria de ler um pouco mais. E este é um livro que vai trazer uma série de situações que são bem legais. Primeiro a gente tem essa questão do folclore, depois a gente tem uma questão que a autora vai trabalhar assuntos políticos bem fortes dentro da trama e temos uma fantasia também com um twist bem legal. Então vamos lá, sobre o que se fala essa história. No Reino dos Mares do Sul, os habitantes estão sempre sendo atormentados por criaturas que são aves de fogo, que são chamadas de guiacais. Então esses seres, eles aparecem de tempos em tempos, atacam esses habitantes e isso gera toda uma confusão. Para tentar correr atrás disso, existe uma guarda que tenta lutar com isso e o rei tá sempre dizendo que ele tá tentando, Aqui, nesse reino, todas as pessoas têm magia, né? Elas têm uma energia que pode gerar, né, algo que ajuda a combater essas criaturas. Então, de tempos em tempos, quase como um imposto, o rei coleta essa energia, tá, dessas pessoas, do seu povo, com a justificativa de que vai usar isso para melhorar as defesas, para ajudar a defender os habitantes dessa situação. Porém, isso não é exatamente o que está sendo feito. Tá? Porque este rei, ele tem outros planos para este poder. E como existem regras aqui bem determinadas para coletar essa energia, para usar esses poderes e para fazer esse reino funcionar direitinho dentro desse sistema de magia, essas coisas que estão sendo colocadas fora do padrão, essas coletagens, a forma de energia, o fato de que alguns cidadãos também não levam tão a sério essas regras, tá tirando as coisas de balanço. E isso não está ajudando com que esse reino progrida. Existem algumas regras aqui também que são bem interessantes sobre o tipo de magia. As pessoas acreditam que a magia de um jeito é a magia boa, é a magia forte, que a magia do outro jeito ela é uma magia fraca, uma magia que vai prejudicar. Só que essas regras também estão um pouco reviradas assim para servirem de acordo com os interesses das pessoas mais importantes dessa sociedade. A Yara, que é a nossa protagonista, ela trabalha lá no castelo, então ela conhece a família real, né? Ela tem uma relação ali com os príncipes, ela conhece o rei e a rainha, mas ela serve todos eles. Com isso, ela acaba tendo a oportunidade de ter uma visão por dentro do que está acontecendo. E ela sempre enxerga esses comandantes como pessoas justas, como pessoas em quem ela pode confiar, que eles realmente estão tentando. E isso também está refletido na relação que ela vê desses jovens príncipes, né? Dos herdeiros, do príncipe, da princesa. Tem uma que é uma criança, que é uma pentelha tá sempre brigando com a Yara. E ela vê refletido, então, neles essa confiança de que o que está sendo feito ali é o melhor a ser feito. Porém, aos poucos, quanto mais ela enxerga, mais ela se relaciona com essas pessoas, mas ela percebe que nem tudo o que está sendo dito é o que está sendo feito, ela vai perceber que talvez ela tenha um papel muito importante ali, né, de tentar retificar algumas coisas que estão sendo feitas erradas. E um pequeno twist que temos, que está descrito na sinopse, então não é um spoiler, é que este rei, na verdade, está coletando essa magia porque ele quer se tornar imortal. Ele quer fazer algo que nunca ninguém fez antes e que vai conceder para ele um poder que vai ser maior do que qualquer outro. Só que para isso, ele vai precisar retirar uma quantidade muito grande de magia que vai desregular ali todos os padrões. E aí, conforme a gente vai andando nessa história, a gente vai vendo essa situação sendo desvelada através dos olhos da nossa protagonista, que aos poucos vai descobrindo o que é certo e o que é errado realmente nesse meio em que ela tá metida e quem realmente dessa família tá querendo fazer o bem e quem está querendo fazer o mal, tá? Então a gente tem uma questão muito política aqui, muito clara também do que a autora quer falar a respeito de governos autoritários, principalmente porque o começo de cada capítulo desse livro é um trecho do hino nacional. Veja só se não temos aí uma pequena indireta
E uma coisa que eu acho que a autora trabalha bem aqui é o fato de que não existe governo sem o povo. Então as pessoas, elas também têm o poder de determinar, ditar, responder a certas coisas, né? São as pessoas que, na nossa situação, por exemplo, no nosso cenário, colocam as pessoas no poder. Então o povo, ele tem o poder. E aqui, literalmente, o povo tem o poder. Porque da onde que esse rei tira o poder? Ele tira das pessoas. E as pessoas têm que dar este poder para este rei. Então essa personagem, ela aos poucos vai começar a costurar algumas relações aqui, algumas coisas, pra aí tentar trazer essa visão para as pessoas que acreditam que não, que elas não têm o poder, que elas só estão ali pra doar e pra servir, e que elas não têm condição de lutar contra essas coisas ruins que estão acontecendo com elas, mas que é uma visão deturpada da situação. Então a gente tem várias coisas sendo trabalhadas nesse cenário político com relação a isso. No próprio desvelar de você enxergar o que é bom e o que é ruim, e que nem sempre o que você é condicionado a acreditar é o que é a melhor opção, que a gente tem que sempre estudar as melhores opções, entender o que realmente está acontecendo, ver quais são todas as opções e aí escolher qual é a melhor. E esses são tópicos que a autora vai trabalhando aqui através do cenário político que ela vai conduzindo. Outro tópico que é bem importante são relações familiares, e eu acho que a gente tem algumas relações aqui que são bem perturbadoras até, da forma como a autora traz, porque criam uma dependência na família muito grande, o fato de que você tem que apoiar a sua família independente do que ela tá fazendo, sendo bom ou sendo ruim, são coisas que aos poucos também ela vai tentando quebrar. Nesse ponto, tem algumas coisas que eu acho que alguns personagens titubearam muito, e que essa revelação ela podia ter vindo de uma forma um pouco mais rápida ou com uma quebra maior dentro da história. Então teve vários momentos em que os personagens eles ficam, não, mas quem sabe de repente não é assim, ou eu tenho que apoiar o fulano porque o fulano é meu marido, ou o fulano é o meu pai, né? Então nem sempre existe essa determinação do personagem de saber que o que ele tá passando, né, que a situação que tá errada, ele não tem que apoiar a situação errada só porque é uma pessoa que ele gosta. E algumas quebras aqui acontecem mais rápido do que outras. Então a autora trabalha isso, ela também trabalha algumas questões relacionadas à questão da mulher ser dependente do homem, e aí talvez é exatamente nesse arco que me incomoda um pouco algumas escolhas que ela toma com relação a isso, mas isso tá tudo dentro de um grande arco que é o arco da família, né, e do que é obrigação de uma pessoa enquanto família também atender as expectativas do que a sua família espera de você e do que o seu dever espera de você, né, porque a gente tem aqui um príncipe que também vai herdar toda essa situação e que é cobrado pelo pai, mas que ao mesmo tempo não acha que tá, né, à altura disso, e o quanto ele tem que ser leal às coisas que ele acredita ou às coisas que esse pai tá fazendo. E eu acho um tanto engraçado algumas coisas, porque a protagonista, ela num primeiro momento é apresentada pra gente como uma personagem que talvez goste de servir, de fazer o trabalho que ela faz, e isso causa nela, ou passa pra gente um pouco de ingenuidade na forma como ela vai interpretando as coisas. Porque logo no começo fica muito claro que as coisas não são do jeito bonzinho ou leve como ela acredita, né? Mas ela fica o tempo inteiro tentando encontrar algumas justificativas, algumas coisas pra tentar entender por que os personagens estão agindo da forma como estão agindo. Isso eu acho que também demorou um tempo pra se revelar na história, assim, no sentido dela cair na real. E aí talvez o fato de ter demorado um pouco de tempo, eu acho que o desenvolvimento dela nesse sentido podia ser mais progressivo, né, porque ela sofre uma quebra mais brusca no meio da história, enquanto eu acho que poderia ser mais progressivo e essa quebra ser um pouco mais suave, assim. Essa protagonista tem uma questão interessante, que ela vai se tornar um catalisador aqui, então ela vai ser responsável por fazer várias coisas acontecerem. Isso transpõe uma certa jornada do herói bem típica do que a gente tá acostumado, né, de uma pessoa que ela parece ser comum, e aí ela vai se revelando uma pessoa importante dentro da história. E aí, gente, o final desse livro, eu não sei, tipo, eu entendo o que a autora quis fazer, eu entendo, mas eu já tava tão pistola com umas coisas que estavam rolando aqui, dos comportamentos das pessoas, do que os personagens estavam fazendo, que eu queria que o final tivesse sido mais severo. O livro tem um vislumbre de final feliz, eu queria que o final não tivesse sido feliz, aquelas. Eu acho que a autora traz algo que remete à redenção, né? Algo a aprender a perdoar, que é bem interessante, mas teve algumas coisas que eu acho que deveriam ter sido um pouco mais bruscas, até pra justificar alguns dos debates que ela traz com relação à questão política, né? Porque
nem tudo é justificável, nem tudo a gente consegue esquecer, nem todos os erros são perdoáveis. E é mais nesse sentido que eu acho que algumas coisas no final precisavam ter sido mais definitivas e sérias. E com consequências também, e não consequências só de aparência ou de construção, mas consequências mais definitivas, sabe? Então quando terminou o livro eu fiquei, não acredito que terminou assim. Não acredito, não acredito. Aquela que fica frustrada porque queria ver que a coisa indo por água abaixo com mais, né? Mas então, se você gosta de histórias que fazem esse twist, trazem uma coisa mais de perdão, assim, de paz, de fazer a paz com as coisas, assim, eu acho que talvez você vai gostar bastante desse final, mas eu queria que tivesse acontecido outra coisa no final do livro. A gente tem romance nesse livro. E eu vou dizer pra vocês que não foi um romance que me incomodou um pouquinho. Foi a irmã de um dos personagens envolvidos no romance. Porque a irmã era a que ficava chamando atenção pro romance. A irmã que ficava, vai rolar romance. Porque esses dois não ficam juntos. Porque não sei o que. E aí a relação, efetivamente, dos personagens que estão envolvidos, ela é uma relação bem ok, né? Que você entende porque que os personagens estão se envolvendo. Mas aí tem essa personagem que fica cutucando. Então, na verdade, eu não gostei foi da personagem que ficou cutucando. Porque a relação dos personagens eu não tenho problema. Eu acho que é o tipo de relação que você entende que vai se construindo ali entre os dois e tal. Mas eu achei engraçado. Como eu falei, a outra irmã também é uma pentelha. Então ela briga muito com a protagonista. E ela é toda chatinha, assim, né? Mas é o perfil dela dentro da história. E é engraçado que tem um momento que ela tomou uma posição que vai contra o perfil, mas tipo assim, ela meio que baixa a máscara, né, que ela levanta, a fantasia que ela levanta de estar sempre implicando pra tomar, né, um caminho diferente, o que eu achei bacana. As questões com relação ao folclore, eu não posso palpitar muito sobre se o que o autor trabalhou aqui fez jus às lendas, porque eu não tenho conhecimento tão profundo sobre essas lendas pra palpitar, mas a gente tem referências a personagens, né, do folclore brasileiro dentro da história, então acho que precisaria uma análise mais de alguém que tem talvez um maior conhecimento sobre esse assunto pra determinar se as escolhas que a autora faz aqui condizem com o perfil desses personagens, né, dessas figuras mitológicas, ou se tem algum problema acontecendo. Eu infelizmente não posso dar esse veredito pra vocês, mas eu acho que é uma leitura com bastante entretenimento, assim. Acontecem várias coisas, tem várias dinâmicas, acontecem vários ataques, tem várias cenas de ação, de luta, então eu acho que se você gosta de um ritmo acelerado de leitura, é uma boa opção. Algumas costuras de diálogo ou de jump de tramas, eu acho que a autora poderia dar uma melhorada, talvez dar uma lapidada um pouco na escrita, mas não é nada que vai perturbar de forma definitiva a leitura, então acho que tá tudo bem nesse sentido. E eu acho que talvez com alguns ajustes aqui e ali a autora pode desenvolver outras histórias também dentro desse universo e expandir mais essa questão das energias, né, dessa forma de magia que coleta da energia da pessoa, dos estilos, das formas, né, das potências, das questões dos escudos, né, tudo que ela desenvolveu aqui é muito interessante e eu acho que com o trabalho em cima a autora consegue desenvolver outras coisas legais também dentro desse universo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo todos os links pra você ter acesso a este livro. Se você se interessou, não deixa de conferir. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha aqui pra ajudar na divulgação, que é sempre muito, muito, muito importante. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta de ler livros que tem essa pegada política, que faz críticas ou sátiras às situações reais. Quero saber de você, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!